A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos para mais um vídeo. Agora o vídeo vai ser a respeito da grande tribulação, uns ensinos e revelação muito nobre que eu vou orientar vocês. Eu vou filmar aqui o vídeo e vou pausar e dar a explicação, tá bom? Vai ser muito útil para a pessoa entender que esse negócio de pré-arrebatamento é uma coisa inventada. Não pela Bíblia, mas inventada por homens que escreveram livros fora da Bíblia. Não é por profeta de Deus que escreveram a Bíblia não, tá? É por homens que escreveram livros extras. Aí vai explicar, tá bom? Vamos lá, vai ser uns 3 vídeos que eu vou ter que fazer, tá? Sobre esse assunto. Mas vai ser muito instrutivo, viu, irmãos? Não deixa de ver não, que aí vai tirar muitas dúvidas. Vamos lá. Daquele dia virá a apostasia. Peraí, vamos ver. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Hoje você vai aprender sobre a igreja na grande tribulação, de uma forma que talvez você nunca viu. Esse vídeo é completo. Fique até o final para você compreender sobre um dos temas mais importantes da Bíblia. O capítulo em que o próprio Senhor Jesus trata exclusivamente sobre os assuntos relacionados à grande tribulação é o de Mateus 24. Ao invés de Jesus dizer que eles seriam arrebatados para não verem nada daquilo que aconteceria na grande tribulação, ele diz exatamente o contrário, que eles seriam entregues para serem perseguidos e condenados à morte. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Além disso, Jesus não isenta nem seus próprios discípulos dos acontecimentos que marcariam a tribulação apocalíptica. Ele diz que eles veriam o sacrilégio terrível, que eles teriam que fugir para os montes. Assim, quando vocês virem o sacrilégio... Porque assim, irmãos, o que acontece? Os discípulos foram mortos como mártires. Eles foram crucificados, outros foram decapitados, foram perseguidos. Paulo mandou muitos cristãos para a morte, depois ele se converteu, né, que antes ele era Saulo. Depois de Paulo teve muitos, e o próprio Paulo de perseguidor virou perseguido. E foi para a morte, foi decapitado. Então essa história aqui de criar pré-arrebatamento, falar que a igreja não vai passar pela grande tribulação, é mentira. Aí você pode, aqui a gente não está falando nada para apavorar ninguém, hein? Isso aqui é para falar a verdade, para você estar preparado quando esse dia chegar. Se você estiver aqui, não tiver morrido antes de alguma coisa natural, né? Ou o Senhor Jesus não ter voltado. Porque muitos pregam nas igrejas que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aí todo mundo vive do jeito que quer, não está preparado. Jesus disse que veio como ladrão. E se você não estiver preparado, você não vai saber e vai se perder. Então, quando você está preparado, você sabe que a igreja vai passar e você vai se santificar a sua vida para quando o Senhor Jesus voltar, você está pronto. Entendeu? Terrível, do qual falou o profeta Daniel. No lugar santo, quem lê, entenda então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Muitos acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, mas que será arrebatada antes da grande tribulação. Os que pensam assim ignoram muitos textos da Bíblia para chegar a essa interpretação. O arrebatamento... Porque ele falou, cuide para que a sua fuga não seja no inverno e nem no sábado. No inverno por causa das condições de lá, que é muito frio. No sábado, porque os judeus adoram judeus. Quando ele fala fuja para o monte, ele está falando para os judeus. Porque o início da grande tribulação vai começar lá, em Jerusalém, lá no povo da Judéia. Mas ela vai se espalhar pelo mundo. Entendeu? Então a igreja não é só os judeus, nem somos só nós. A igreja é o conjunto de judeus e gentios. Todo aquele que crê no nome de Jesus é a igreja, entendeu? É o corpo de Cristo, entendeu? Então ele está falando, só que ali ele está falando para judeus, mas também para os pessoal do mundo, né, de outras nações. Só que nem todos vão conseguir fugir nesse período. Muitos vão morrer como mártires, outros vão conseguir fugir, tanto os que estiverem na Judéia quanto estiverem na nação. Outros vão ser capturados e presos. E vai dar testemunho de Cristo, e outros vão negar Cristo.
vai aceitar o anticristo, que vai, eles estão agindo como cristão agora, só que se eles forem capturados, alguns não vai resistir, vai aceitar o anticristo como salvador e não vai negar Jesus, porque senão eles vão ficar com medo de morrer ou passar fome, alguma coisa assim, porque nesse tempo vai acontecer isso, vai ser o tempo como nunca houve na face da terra, a Bíblia diz, né? Entendeu? Então vamos lá. Veja, está intimamente ligado à ressurreição do último dia. Tanto os judeus quanto os primeiros cristãos acreditavam firmemente sobre quando essa ressurreição deveria acontecer. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem poderia esquecer as palavras de Marta sobre seu irmão Lázaro? Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Aqui encontramos um grande problema para os pré-tribulacionistas, que parecem não perceber o grave erro que mina a credibilidade da doutrina, que promete um escape para a igreja durante a grande tribulação. Provavelmente a prova mais forte de que o arrebatamento da igreja é depois da grande tribulação é o texto em que Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Note a ordem: primeiro vem a ressurreição, e depois vem o arrebatamento. Então, para descobrirmos se o arrebatamento é pré- ou pós-tribulacional, é muito simples. Basta vermos se a ressurreição é pré- ou pós-tribulacional. E para sabermos quando é que essa ressurreição acontece, é o próprio Senhor Jesus que responde: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue é comer da palavra. Quem vê Jesus, você vê Deus aqui na sua frente? Você não vê, né? Mas eu vejo em espírito. É igual Estevão falou em Atos: vi o céu aberto e o Filho do Homem sentado de frente. Ele vê pela fé, em espírito. Entendeu? Paulo diz em 2 Coríntios: conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, que o homem não é lícito de ter. Não sei se ele foi no corpo ou espírito, só Deus o sabe. Entendeu? Então... E, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Perceberam quantas vezes Jesus enfatiza que a ressurreição ocorrerá no último dia? Isso nos leva à conclusão clara de que a ressurreição não acontece 7 anos antes do último dia, mas sim no último dia. E se essa ressurreição é pós-tribulacional, então é lógico que o arrebatamento da igreja também é, uma vez que o arrebatamento ocorre após a ressurreição, e não antes. Para que fique mais claro o vídeo daqui para frente, quero explicar a diferença da visão pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo, ensino criado por John Darby no século XIX, que disse que a igreja será arrebatada antes da tribulação em uma volta secreta de Jesus para buscar somente a igreja e a levar ao céu. Aí eu digo, como que a volta é secreta se a Bíblia diz que todo olho verá, que o Filho do Homem virá com as nuvens e todo olho verá e o povo das tribos se lamentarão, aqueles que não creram. Tá vendo? Não procede? Ficarão os ímpios durante 7 anos. Alguns deles acreditam que ficarão sem a presença do Espírito Santo, que será tirado da terra. E ao fim deles, Jesus volta de novo, dessa vez de forma visível, quando todo olho o verá. Para isso, eles precisam encaixar uma ressurreição pré-tribulacionista, que ocorre antes da volta secreta de Jesus. E depois, outras duas que ocorrerão ao fim da grande tribulação, pós-tribulação. Mas o Senhor Jesus só volta uma vez, ele não vai ter 2 voltas. E outra, as pessoas que acreditam nisso, os religiosos que pregam essas coisas, não estou falando nem de quem escuta, estou falando do religioso. O que ele faz com isso? Jesus, Deus mandou o Filho dele para morrer por nós.
Jesus deu a si mesmo a sua própria vida, que Jesus falou, ninguém tira a minha vida, eu a dou, de livre e espontânea vontade. Agora, Jesus morreu por nós, você não morreria por Cristo? Você estaria disposto a morrer por Cristo? Paulo teve, os apóstolos teve. Entendeu? Não estou falando que você vai chegar a morrer. Muitos vão conseguir viver, vão conseguir fugir. Mas, se tiver que morrer, você não morre, porque de qualquer forma você não vai morrer, ou você vai morrer adorando o anticristo. Porque mesmo que você adore o anticristo, vocês vão morrer. Todo mundo vai morrer. E aí? A não ser que Jesus volte antes e transforme o corpo em glorioso. Entendeu? Porque vai ter aqueles que vão ressuscitar e vai ter aqueles que vão ser transformados, que Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios. É a visão bíblica, é a que foi crida. Voltar um pouco. Visível, quando todo olho o verá. Para isso, eles precisam encaixar uma ressurreição pré-tribulacionista que ocorre antes da volta secreta de Jesus. E depois outras duas que ocorrerão ao fim da grande tribulação, pós-tribulacionismo. É a visão bíblica, é a que foi crida unanimemente por todos os primeiros cristãos e por todos os pais da igreja durante séculos, e também por todos os reformadores como Lutero e Calvino, até a época de Darby. Essa visão é simples. Existe uma única volta de Jesus, visível, e ao final da tribulação também há somente duas ressurreições, que são as que João relatou em Apocalipse 20. John Darby, o homem que espalha a doutrina do arrebatamento secreto, tentou contornar essa evidência contrária ao dispensacionalismo. Curiosamente, ele afirmou que esse último dia não se refere à volta visível de Jesus nem ao fim do mundo, mas ao último dia da dispensação da graça, situando essa ressurreição antes da grande tribulação. Para isso, ele argumentou que o último dia não é literalmente o último dia, mas sim o último dia em que alguém poderá ser salvo, quando a graça ainda estará disponível. Essa tentativa de Darby de ajustar as contradições óbvias de sua teoria apresenta diversos problemas graves. Primeiro, não há lógica em permitir que o mundo sofra 7 anos de grande tribulação sem a possibilidade de salvação, sem acesso à graça. Para superar esse ponto, muitos argumentam que o Espírito Santo será removido da terra, uma ideia absurda, pois o Espírito Santo é Deus onipresente e não pode. E outra, se o Espírito Santo vai sair da terra, irmãos, como que eles falam que aqueles que ficarem, inclusive os judeus, vão se converter? Porque só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da misericórdia e do juízo. É ele que convence a gente do pecado, que nós somos pecadores. Se o Espírito Santo sair da terra junto com a igreja, como que os outros que ficarem dizem que ainda vai ter judeus e alguns que vão se converterem e Jesus vai voltar a segunda vez? Meu, sem Espírito Santo não tem conversão. Movido em momento algum. Além disso, se o último dia da dispensação da graça ocorrer 7 anos antes do fim da grande tribulação, como poderiam os israelitas se converter e serem salvos, como eles mesmos acreditam? E como entender as passagens bíblicas que mostram claramente os santos e servos de Deus no meio da grande tribulação, como os textos de Apocalipse? Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Sabemos que sem a graça divina não haveria cristãos no mundo, pois é a graça de Deus que nos sustenta e nos livra do pecado e do diabo. Portanto, se a dispensação da graça terminasse 7 anos antes do fim da tribulação, como poderiam existir santos e servos de Deus em meio à tribulação? Isso implicaria que eles chegaram lá por conta própria, sem a graça divina, o que é uma heresia e um absurdo para qualquer cristão. Se há servos de Deus e santos na tribulação, conforme menciona em Apocalipse, é porque a graça de Deus ainda está sendo concedida, pois sem ela eles nem existiriam, a menos que o ser humano pudesse se salvar sozinho. Portanto, é impossível que este último dia se refira ao último dia da dispensação da graça, 7 anos antes da tribulação. A graça continuará sendo oferecida a todos que a aceitarem e continuará existindo enquanto houver pelo menos um homem de Deus na terra, como vemos no Apocalipse que haverá homens de Deus na tribulação. A prova mais contundente de que o último
dia mencionado por Jesus se refere ao dia final, ao fim da grande tribulação e à sua volta visível, e não 7 anos antes, está no fato de que ele usou esse termo para se referir ao dia do juízo dos ímpios. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Portanto, para Jesus, o último dia é o dia do juízo, que ocorre no final da grande tribulação. Mesmo os pré-tribulacionistas concordam que o juízo ocorre após a tribulação, não antes. Note que esse julgamento é dos ímpios, pois se refere àqueles que rejeitaram as palavras de Jesus. Assim, se para Jesus o último dia, que é o dia da ressurreição, também se refere ao dia do juízo dos ímpios, e esse juízo ocorre após a tribulação, então a ressurreição também é pós-tribulacional. E Paulo diz que o arrebatamento acontece após a ressurreição, o que nos leva a concluir que o arrebatamento é pós-tribulacional. Outro fato que confirma isso é João mencionar explicitamente que a ressurreição só ocorrerá após todas as tribulações apocalípticas. E vi tronos, e os que se assentaram sobre eles receberam autoridade para julgar. Vi também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa ou na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não voltaram a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Essa ressurreição descrita por João não é pré-tribulacional, pois ocorre após a grande tribulação. Portanto, o Apocalipse de João também confirma que a ressurreição mencionada por Paulo ocorre após a tribulação, e o arrebatamento só ocorre após a ressurreição, para conciliar o fato de que o... Mas por que os pré-tribulacionistas insistem nesse assunto, né? Aí muitos falam assim, que diferença faz se é antes, se é depois? O que importa é crer em Jesus. Faz, porque se você não estiver preparado, você não vai aceitar as ilusões do anticristo. É que nem alguns judeus, né? E outra, por que os pré-tribulacionistas creem que a igreja vai ser arrebatada antes? Porque tem uma passagem de Apocalipse que fala, o guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Ele diz guardar, ele não diz arrebatar. E as pessoas confundem, acham que é a mesma coisa. Porque assim, quando o povo do Egito fugiu, Deus o livrou do faraó arrebatando para o céu? Ou livrou ele na terra mesmo? Deus não abriu o mar vermelho e não livrou o povo na terra? Precisou arrebatar para o céu? Aí eu pergunto, e os apóstolos? Deus o livrou das prisões e das cadeias? Leia o livro de Atos, leia o Gálatas e outros livros lá, outros evangelhos, outras cartas. Deus arrebatou para o céu? Alguns morreram até pelo nome de Cristo como mártires, entendeu? Porque outra coisa que eles se baseiam também, porque a Elias e Moisés foi arrebatado vivo. Aquilo lá foi uma figura do arrebatamento, sim, mas não disse que vai ser antes da tribulação. E outra, em Moisés e Elias, esse assunto eu deixo para depois, vai. E depois eu explico o que aconteceu com Moisés e Elias, senão vai misturar tudo. O arrebatamento é posterior à ressurreição, e que essa ressurreição ocorre após a tribulação. Darby argumentou que a ressurreição mencionada por Paulo não era a mesma descrita por João, mas uma ressurreição pré-tribulacional não narrada por João. No pré-tribulacionismo, a verdade está sempre oculta, omitida, desconhecida. Os seguidores de Darby acreditam em uma ressurreição pré-tribulacional que incluiria todos os santos do Antigo e Novo Testamento até o início da tribulação. No entanto, se essa ressurreição fosse tão crucial, João certamente a teria mencionado em suas visões no Apocalipse. A ressurreição é um pilar central da fé cristã, sempre presente nos fundamentos do cristianismo, e seria inconcebível que João a omitisse se realmente existisse antes da tribulação. Darby conseguiu a façanha de introduzir uma ressurreição misteriosa que nem o apóstolo João mencionou em sua revelação. Mas agora eu pergunto, se a igreja vai ser arrebatada antes do período da grande tribulação, irmãos,
Jesus falou, porque quando Jesus subiu aos céus, e viu o Espírito Santo, ele subiu ao céu, subiu ao Pai, ali já começou o Apocalipse, já começou a tribulação. Se ali não começou a tribulação, por que os apóstolos foram perseguidos e mortos como mártires, lá naquela época de Jesus, após Jesus ressuscitar e subir aos céus? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, os outros apóstolos foram crucificados também, outros apóstolos foram decapitados, outros foram apedrejados. Isso não é tribulação? Então, desde lá da ascensão de Cristo, porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus não trabalha. O que a gente entende de 100, vamos supor, de 1000 anos, para Deus é um dia. Entendeu? Então, a grande tribulação ela se estende desde lá até o final dos tempos. Entendeu? Só que nós já estamos no final dos tempos. Se fosse para a igreja ser arrebatada, já teria sido. Concorda? Porque já está acontecendo, a tecnologia já está avançada. A apostasia já veio. Paulo fala, não será assim antes que venha a apostasia. Ele falou no primeiro capítulo. E se revele o homem da perdição, o filho do pecado, o que se exalta como Deus, acima de Deus, e recusa tudo que se diz Deus, e se adora como Deus. Então, de sorte que você está lá no templo de Deus querendo parecer Deus. Ou seja, a apostasia já veio, as tribulações nós já estamos passando. Os apóstolos passaram no tempo de Jesus. O que falta só acontecer? Revelar o iníquo, o filho da perdição, que ainda não foi revelado. Ele já está no mundo, mas não foi revelado. Certo? Se já aconteceu tudo, só falta uma coisa, por que a igreja ainda não foi arrebatada? Então, se já foi arrebatada, esses que pregam o pré-arrebatamento, então eles não são parte da igreja, nem nós. Porque se já foram arrebatados, já foram. Então nós não somos a igreja, nós somos os ímpios. Concorda? Não faz sentido o que eles pregam. Não tem pré-arrebatamento, a gente vai passar pela tribulação. O quão criativa é a igreja vai passar. O que João não escreveu, Darby lembrou. Os defensores do dispensacionalismo introduzem uma ressurreição pré-tribulacional, não porque ela está na Bíblia, mas porque precisam dela para sustentar suas teorias. Eles também falam de uma vinda secreta de Jesus antes da tribulação, tão secreta que nem João a registrou, e uma ressurreição que também precede a tribulação. Os pré-tribulacionistas se baseiam em um texto de Paulo aos Coríntios para argumentar que a ressurreição ocorre em 3 fases: a primícia, a colheita e os rabiscos da colheita. No entanto, o texto bíblico só menciona a primícia, Cristo, e a colheita, a ressurreição geral dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Assim, João não é o único a omitir informações importantes para a teologia pré-tribulacionista. Paulo também não faz qualquer menção às suas teorias ao falar sobre a ressurreição. Alegar a existência de rabiscos da ressurreição, porque no antigo Israel havia rabiscos da colheita, é uma distorção das escrituras e das regras básicas de interpretação bíblica. Veja que em nenhum texto de Paulo há a afirmação que os que são de Cristo ressuscitam na sua vinda secreta pré-tribulacional e que os rabiscos ressuscitam 7 anos depois, no fim da tribulação. Na verdade, Paulo diz que quando Cristo retornar, então virá o fim. Isso mostra claramente que Paulo concebia uma vinda visível de Cristo após a grande tribulação, imediatamente antes do fim, sem qualquer ressurreição adicional após isso. Nosso Deus, em sua grandiosidade e perfeição em sabedoria, não apenas não revelou nenhuma ressurreição pré-tribulacionista a Paulo ou a João, mas também deixou registrado em sua palavra que a ressurreição mencionada no verso 4 do capítulo 20 de Apocalipse é a primeira ressurreição. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram
ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esse é o reino milenial de Cristo, tá? Aqui na Terra. Tribulacionista, que João tivesse esquecido de mencionar ou simplesmente não quis registrar, ele teria chamado a ressurreição que registrou de segunda, pois a primeira seria essa suposta ressurreição pré-tribulacionista. Mas ele faz questão de afirmar que essa é a primeira ressurreição, indicando claramente que não havia outra antes dela. Isso nos leva à conclusão de que a ressurreição pré-tribulacionista é uma invenção de Darby, sem fundamento bíblico. Seguindo a ordem lógica dos acontecimentos, e levando em consideração que Paulo disse que somente depois dessa primeira ressurreição é que os vivos seriam arrebatados, podemos ter certeza que primeiro vem a tribulação. Ao fim dela, os mortos serão ressuscitados, primeira ressurreição, e julgados, sendo que logo em seguida os vivos subirão para se encontrarem com Cristo e com os ressurretos nas nuvens. Qualquer ensino contrário a isso é antibíblico e fruto da imaginação humana. Mas por que isso acontece? Aí vocês podem me perguntar, vocês aí do outro lado, mas irmão, que importa se é antes ou é depois? Importa, porque Paulo combatia os falsos ensinos. Vou dar um exemplo para vocês. Paulo falou um versículo lá em 1 Tessalonicenses, ou 2, se eu não me engano, não lembro, que ele fala assim, alguns perverteram a fé de vocês, dizendo que Cristo já havia ressuscitado. Não será assim. Foi que primeiro que ele abriu esse vídeo aqui foi com esse versículo que Paulo pregou. Não será assim. Antes que venha a apostasia, se revele o homem da perdição, o filho do... Então, quer dizer, já estavam pregando heresias, falando que Cristo já tinha voltado. E Cristo já naquela época de Paulo, hein? Imagine hoje. Aí hoje estão pregando que o arrebatamento vai ser pré. É uma mentira. Então, mas que diferença faz? Irmãos, o servo de Deus, ainda mais quem tem chamado, não pode compactuar com a mentira. Você tem que combater a mentira. Não é que você vai debater com pessoas, porque Deus não gosta daquele que contenda, que fica entrando em debate. Mas isso não é debater, é você destruir as mentiras do diabo, das pessoas usadas pelo diabo, para poder tirar o texto do contexto e enganar as pessoas. Porque aí com isso, em vez dela estar fazendo as pessoas se preparar e estar pronta para receber o Senhor, ela faz as pessoas se desviar e as pessoas podem se perder com isso. Entendeu? O ser humano pode viver de qualquer jeito e falar, eu vou viver de... e mesmo que ela vigie para ser arrebatada agora, certo? Só que ela não se prepara para que, se ela for capturada, para ela aguentar firme sem negar o Senhor. Entendeu? Tem isso. Senão ela não se prepara, porque você tem que se preparar nas escrituras. É igual assim, a gente não passa por aflições na vida pessoal nossa. Assim, a gente perda de ente querido, perseguição das pessoas, perda de emprego. São tudo tribulações. E se a gente não estiver firme com Deus na palavra, a gente não suporta. Não tem gente que se mata. Tem gente que passa por crise emocional, por término de relação e se mata. Tem gente que perde emprego, sustenta sua família, fica anos desempregado e não aguenta e se mata. Não tem? Tá, passa no jornal toda vez. Por quê? Porque não tem o suporte de Deus. Porque não se preparou. Entendeu? Porque se você vai para palavra e se prepara, quando você souber que chega esse momento da grande tribulação, você está preparado. Então você vai suportar e não vai negar o nome do Senhor. Se você não se preparar, se você é capturado, você nega o nome do Senhor e vai para a perdição. Mostra até onde alguém é capaz de chegar para sustentar uma heresia. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Os pré-tribulacionistas interpretam este versículo à luz da trilogia Deixados para Trás, que se tornou um conhecido filme cristão, retratando o Apocalipse sob a perspectiva dispensacionalista. Segundo essa visão, os que... O filmes cristão e as novelas cristãs, já orientei a todos vocês, né? Que segue aí o canal. É muito bom. Eu prefiro novelas brasileiras do que filmes estrangeiros. Filmes estrangeiros tem muitas distorção. Mas mesmo as novelas tem
coisas, a maioria do que eles falam nas novelas são verdadeiras. Você tem que comparar com a Bíblia. Mas tem outras que não são verdadeiras, que eles montam uma coisa ali, não para enganar, é para contar um enredo da história. Então eles criam uma situação que não é da bíblica, entendeu? Então, muitas coisas que nem, tanto na novela quanto no filme Deixado para Trás, fala de pré-arrebatamento, fala que Jesus vem secretamente, rapta a sua igreja e depois ele volta a segunda vez. Isso aí não é bíblico, entendeu? E aí eles pegam esse versículo, 2 versículos, dois não, vários, né? Que eles tiram do contexto e distorcem para falar de pré-arrebatamento, arrebatamento secreto. Por exemplo, um está no campo, 2 estão no campo, um será levado e outro deixado. Só que esse versículo, ele não fala que aquele que é levado é para salvação. E muitos do pré-tribulacionismo fala que é para salvação esse que é levado. Mas não, esse que é levado é para perdição. Porque, a Bíblia fala, e ele vai citar ali, vai ser como no tempo de Noé, que Noé pregou o evangelho e ninguém creu, aí veio o dilúvio e todo mundo foi levado pelo dilúvio. Foi levado para a perdição. O dilúvio é o símbolo da perdição, que ele foi levado. Hoje é com fogo. Então, 2 estão no campo, um é deixado e outro levado. O que é deixado é o que é salvo, porque esse que é salvo vai herdar a terra. Ele vai ser arrebatado aos céus no final da grande tribulação, mas depois nós vamos descer com Cristo para reinar na terra, no reino de 1000 anos de Cristo na terra. Então nós vamos herdar a terra. Então o que são deixados, se a vida do Filho do Homem vai ser como no tempo de Noé, que os que foram levados pelo dilúvio, é a mesma coisa. Os que são levados são para perdição, não são para salvação. Levados são os crentes que serão arrebatados ao céu, escapando da tribulação, enquanto os que serão deixados são os ímpios que sofrerão 7 anos de grande tribulação quem fala na terra. isso, quem é o pré-tribulação? Essa interpretação tem sido cada vez mais adotada por muitos pastores que ensinam que levados se refere aos salvos e deixados aos ímpios. Contudo, ao examinarmos este texto com a perspectiva atual moldada pela trilogia e pela recente ascensão do pré-tribulacionismo, parece que alguns são levados ao céu e outros deixados para sofrer na terra. No entanto, uma análise mais detalhada do contexto das palavras de Jesus revela o oposto. Surpreendentemente, os que são deixados são os salvos, enquanto os que são levados são os ímpios. São os ímpios. Vejamos o contexto. Olha lá o contexto. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Quem será levado é para a perdição. No moinho, será levada uma e deixada a outra. Observe que o texto afirma exatamente o oposto do que os pré-tribulacionistas ensinam. No texto, os que são levados não são os salvos, mas os ímpios. Jesus menciona que o dilúvio levou a todos, referindo-se àqueles condenados pelo pecado. E diz que, da mesma forma, um será levado e outro deixado. Portanto, levados aplica-se aos ímpios que serão condenados e morrerão. Assim como Noé e sua família, os justos, foram deixados na terra, enquanto os ímpios foram levados pelo dilúvio, os salvos serão deixados para viver o milênio com Cristo nesta terra. Aí, tá vendo? E outra que não faz sentido, irmãos. Como que Deus, Jesus, ele tem uma noiva só, concorda? Que é o corpo de Cristo, que é cada salvo, cada um que crê em Jesus, tem a salvação eterna e entra no corpo de Cristo, certo? Como que Jesus vai buscar metade da sua noiva e vai deixar a outra metade para sofrer a grande tribulação? Quer dizer que metade da noiva é mais santa do que a outra. Merece mais. Para. Jesus nunca faria isso. Ele tem uma noiva só, ele vai levar a noiva inteira. Certo? Que é a igreja. E outra, por que os pré-tribulacionistas também distorcem isso daí? Porque eles falam assim, as 10 virgens nécias, tem 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Para eles é assim, as 5 prudentes é a que são levadas antes no pré-arrebatamento. As 5 nécias é que não vigiaram e não tiveram azeite.
Então essas são as 5 noivas que vão ser deixadas para Jesus resgatá-la depois. Só que não, porque quando ele fala das 10 virgens, das 10 noivas, ele está falando da mesma coisa, do joio e do trigo, certo? Então um será queimado e o outro será salvo, certo? Colhido. E a mesma coisa das virgens. Lembra-se da Apocalipse, da falsa noiva e da verdadeira noiva? A Babilônia é a falsa, a verdadeira tem a verdadeira. É a mesma coisa da parábola das 10 virgens. As 5 virgens imprudentes são as perdidas, que elas batem na porta, deixa-nos entrar, Senhor. Tá lá em Mateus 24. Aí, acho que é 24, que tem o sermão da montanha, né? Mateus 24. Não, esqueci o versículo agora, irmão. Não lembro qual versículo tá. A parábola das virgens. Veja aí eu não guardo muito o versículo, eu guardo o contexto. Aí, o que acontece? Deixa-nos entrar, Senhor. Aí bate na porta, deixa-nos entrar. Aí o que o Senhor diz? Não vos conheço. É a mesma coisa que ele fala, é um quebra-cabeça. Aí você tem que ler as escrituras para entender. Por isso que eu falo, compare com os pastores, fala com a Bíblia. Aí você fala assim, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não curamos, e fizemos muita maravilha. O que ele fala? A mesma coisa que ele fala para virgens nessas. Aparte de mim, vocês que praticam iniquidade, pois não vos conheço. Então, entendeu? Não faz sentido o pré-tribulacionismo. Bom, vou parar aqui o vídeo, tá, irmão? Vou dar início ao próximo, tá? Para não ficar muito grande. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Se inscrevam no canal quem não é inscrito. Badalhe o sininho de todas. Compartilhe os vídeos para chegar a mais conhecimento às pessoas, tá? E deixa o like, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui.